dia a todos. Faz tempo que a gente não lê, né, o livro A Arte do Jorei. E vamos recapitular, né, tudo em relação ao Jorei. Meisama aqui explica no ensinamento que a principal função do Jorei é de despertar o ser humano para o divino, né? A gente percebe nítido, né, as graças recebidas, né, e com isso sente o poder de Deus bem próximo da gente, porque há distanciamento muito grande das religiões, né, para a vida cotidiana, para a vida do dia a dia. Uma coisa em termos filosóficos, morais, né, conduta do ser humano, a religião passa, mas de conseguir conciliar com a vida do dia a dia, Meisama fez com muita maestria. Passamos esse período agora de inverno, né, com muita gente purificando, né, e graças a Deus já chegou a primavera, né, mas foi um inverno bastante de purificações, né, e aí eu vou usar um ditado português que fala, né, entre mortos e feridos todos se salvaram, né? Quer dizer, entre a grande purificação, né, todos os membros foram agraciados com a recuperação e com uma saúde mais firme, né, melhor. Essa parte, né, de entendermos a purificação é bastante difícil, né, da gente entender. Mas então eu gosto muito, talvez, um comentarista econômico viesse aqui no púlpito conversar com vocês. Aí seria a seguinte explanação para vocês, né? Vocês têm, vamos colocar quantidade, vocês têm 100 milhões em dívida, né? 100 milhões de reais em dívida. E existem dívidas que vão vencendo, né? E a partir desse momento, as dívidas vão vencendo e se não pagar, vai juros. E aí, quando a gente recebe um jorei, dedica e recebe graça, de uma certa forma, essa dívida que ia vencer é pago, de alguma forma pago. Então, de 100 milhões foi pago 100 mil reais, pagou alguma coisa assim. Para quem deve 100 milhões, né, no montante, 100 mil não dá para, né, mas é muito dinheiro, né? Se a gente parar para pensar, 100 mil reais é muito dinheiro, né? Dá para fazer muita coisa. Mas a dívida da pessoa é tão alta que ela alivia momentaneamente, porque era uma dívida que estava vencendo, e aí Deus misericordioso pagou para a gente, né? Quem que paga nesse valor para a gente, né? Do nosso espírito alivia essa quantidade de mácula, né? Então aqui no Meisama falando aqui, ele queima as máculas, né? Ele, com o poder do fogo, ele queima. E esse tipo de pagamento que a gente faz, esse tipo de saldar a dívida, é pura graça de Deus, né? Então, o que tem acontecido com nós, membros, né? A gente fica acostumado que fique sempre pagando a nossa dívida, né? E isso que o reverendo sempre queria colocar para vocês, o jorei como sendo a dádiva máxima da humanidade. Então, a cada jorei, você está sendo
agraciado por um pouco menos de mácula. Por que então Deus não faz de uma vez, um jorei elimina todas as máculas, né? Mas certos montantes, não dá para... Imagina a quantidade de luz necessária para uma mácula tão grande, né? Então, às vezes, a própria vida da pessoa corre risco, né? De tamanha força necessária. Então, sempre pouquinho é o prudente, né? E com essa pagamento a prazo também facilita a nossa vida, né? De não ver uma purificação tão severa, né? A gente consegue parcelando e aguentando, né? Mas essa vontade de querer quitar as dívidas, né? Para Deus já está quitado, né? Só é questão de tempo, né? A vontade da pessoa, e Deus sabe que um dia a pessoa vai quitar, né? Então, o quanto jorei um ato sagrado, né? A gente acostuma tanto que recebe jorei de uma forma muito relaxada, muito às vezes sem o devido sagrado, né? Do sentimento sagrado, né? E acaba virando um tratamento, é como se toma um comprimido, uma coisa assim. Fica muito leviano, né? O sentimento perante ao jorei. Então o reverendo sempre pensou, então que tal que tal tomar banho antes, né? Até essa ideia veio, colocar um uniforme adequado para ministrar jorei, fazer uma oração antes, enfim, diversas ideias o reverendo teve, mas justamente para dar essa ideia, né, para a alma do ser humano da grandiosidade deste ato, né? Então acaba que fique assim tão, né, comum, né? O ser humano tem essa característica, né, de sempre acaba acostumando, né? E acostumando entra na rotina. Então o reverendo queria sempre uma ideia de renovação, né? Como é que fala? De ter um novo recomeço, né? De cada jorei, ter essa atitude perante ao jorei. Aí, uma vez, um monge budista veio e falou: você pratica esse jorei? Eu falei: sim, pratico. Aí ele me deu a seguinte dica. Ele falou assim: você vá ministrar jorei como se fosse fazer a última coisa da sua vida. Que a coisa, aí você coloca toda a sua concentração do espírito para o ato, né? No caso, o jorei. Aí aqui uma membro me veio questionar. Eu aprendi que a gente precisa relaxar. Para ministrar jorei, a gente precisa relaxar muito, né? Que é importante. E aí o reverendo fala que precisa tirar a força, mas ao mesmo tempo colocar a força. É muito difícil entendermos esse ponto, né? Contraditório, mas é tirar a força material e colocar bastante presença de espírito, né? Você está lá naquele momento, porque quem falou que aprendeu relaxando o máximo possível, acaba as pessoas dormindo, pensando na novela, no capítulo da novela. Então o jorei fica muito disperso, percebe-se olhando de fora né, disperso. Então esse equilíbrio, né, perante o jorei, de ter
ao mesmo tempo, uma concentração do seu espírito, da presença, né? Mesmo que seja uma presença, você está lá e que o resto quem vai fazer é Deus, né? Você é apenas um instrumento, mas está lá, presente, no cantinho lá, né? Você é o doço, você é o barro, você é a matéria, você é a terra, e está lá, presente, e deixar que Deus faça o resto. E quando você tem essa entrega e essa concentração ao mesmo tempo, a própria mão às vezes vai para o local que precisa ser ministrado, que é o ponto focal, que tanto o Meixo Sama ensina, e que isso facilita muito no caso de enfermidades, de doença, a purificação, seguir o curso mais rápido, né? Ser acelerado, justamente acertar esse ponto. Então, ter essa consciência daqui para frente, né, da importância de estarmos conscientes do que estamos fazendo, né? Outro dia estava assistindo a televisão e hoje muitos canais com programas religiosos, né? E aí num dos canais eu estava assistindo a oração, uma igreja enorme, muita gente, acho que tinha 3, 4 mil pessoas, assim, muita gente rezando, todo mundo junto, até num tom mais alto, né? Aí você percebe, as pessoas, eles usam o poder do Kototama, o poder da palavra, falando palavras importantes e belas de Deus, faz uma força. E eu tenho certeza que ali, todos que estão naquele momento, naquela oração, está sentindo uma presença, né? Uma presença divina, uma presença sobrenatural, né? E aí, porque não é possível, sem acontecer nada, juntar tanta gente, né? Se junta tanta gente é porque há algo espiritual acontecendo ali, né? E esse é o primeiro passo de todas as religiões, mostrar a presença divina, né? Depois as pessoas conseguem, graças, através financeiramente, de saúde, e aí há relatos na televisão mesmo, né, de pessoas que falam que encontrou Deus e com isso a própria vida passou a ficar melhor, passou a ter mais tranquilidade, mais confiança na vida. E aí as pessoas conseguem o primeiro passo, que é a presença, a certeza da existência de Deus, né? O problema passa para a segunda etapa, que justamente, né, trabalhar com Deus. Porque a gente percebe nas cerimônias que as pessoas que vão, elas ficam num papel de espectador, né? Já a messiânica, o que Meixo Sama coloca para a gente é um papel de protagonista, cada um de vocês, né? Tenho certeza que essas igrejas, depois que acaba a oração, todo mundo se sentem bem, vão embora, mas tenho certeza que não conhecem um ao outro, né? Porque não há um contato com a pessoa do lado, né? Mas é interessante o que Meixo Sama nos deixou. Ele colocou de uma forma completa, né? Então você faz a oração, você se liga ao vertical, a Deus, né, numa linha vertical, e ao mesmo tempo vocês olham para o lado de vocês e conhecem todo mundo, né? Uns têm muita gratidão pelo outro, que muitas vezes chegou a ajudar num momento difícil, num jorei em casa, quer dizer, acaba formando uma grande família, né? Esse tem a grande vantagem da messiânica, justamente por ter o jorei, né? Que é que tem essa energia, essa força unificadora. Então, se a gente for analisar como um todo, a gente percebe a vontade de Deus, o que é a nova era. A nova era é justamente esse, né, do ser humano olhar mais para o outro lado, né? O Dalai Lama tem uma frase muito bonita, que ele fala assim,
olhe para a pessoa e leve a sério a pessoa. E a gente acaba olhando para a pessoa, não levando a sério, né? Ele falou, leve a sério, né? O que é levar a sério? É perguntar dos problemas, se envolver, né? Tentar de alguma forma ajudar. Poder para isso Deus dá para vocês, né? Então vocês veem o que é a gente, de tanto que a gente é agraciado, né? Ter essas maravilhas, né? Além do jorei, a própria dedicação, né? A dedicação, ela tem um ponto muito interessante que nos ensina a praticar, além de algo para o outro, a humildade da gente, né? Então, aqui mesmo fala que cuidado com a presunção, que o jorei enfraquece, né? Então, para praticar a humildade, nada melhor a gente do que fazer limpeza, né, no templo, limpeza nos locais. Existe um empresário famoso no Japão que tem mais de 400 lojas de autopeças. Ele, de tempos em tempos, vem para o Brasil com a turma dele, vem limpar os banheiros de São Paulo, né? Então ele, presidente da empresa multinacional, né? E vem de tempos em tempos. Aí perguntado a ele, fala que isso me ajuda muito a não achar ser um superior, né? Um ser superior, e sim, né, entender a igualdade, entender que o ser humano perante Deus é todos, né, iguais. Então ele faz tipo de uma dedicação, ao mesmo tempo um aprendizado, né? Então é interessante essa ideia, né? Outro dia lá em Ribeirão Pires, na Torre Sagrada, uma pessoa visitou a gente lá, né? E ela tem um cargo no governo, praticamente acima dela só o presidente da República. É um cargo altíssimo escalão, né? E ela faz questão de fazer limpeza de banheiro, né? Aí você vê que ela não está lá à toa, está lá por espiritualidade, por mérito da espiritualidade, né? Não por indicação ou por nada disso, né? E aí, ensinando isso, né? Aprendendo isso, a gente consegue montar realmente um pacote, né? Para alcançar a verdadeira felicidade, né? O próprio reverendo comenta que, quando viajava para o Japão, ele achava absurdo as pessoas deixarem o banheiro do avião tão sujo. Então ele fazia questão de limpar. E quando saísse, quando chegasse a outra pessoa, sentisse bem, né? Entrasse, se sentir. E realmente, uma das coisas que mais a gente sente bem é quando entra num banheiro limpo, né? Não tem coisa mais que a gente fica feliz, né? E é um grande canal, né? Uma grande chance de poder. Tanto é que tem gente que primeira coisa vai limpeza de banheiro, né? E lá em Ribeirão a gente fez bastante banheiro. Então, tanto na parte de baixo como em cima, vai ter bastante para todo mundo, né? Mas é importante, sim, né? Então, tudo isso, colocar aqui, por exemplo, aqui mesmo fala, não precisa de grandes conhecimentos sobre anatomia para ministrar jorei, para, né, conseguir uma cura, né? O estudante de medicina estuda 6 a 8 anos e não, Missão já fala que não. Há uma entregar o seu espírito para Deus e achar, se você ler o ensinamento, estudar os ensinamentos de Meishu Sama, ele vai te indicar os pontos
focais, os pontos cruciais para ser ministrado jorei, e com isso obter mais rapidamente a cura, né? E uma pessoa leiga, né? Uma pessoa leiga também consegue, com Meishu Sama, fazer o jardim, né, lá da torre, fazer uma construção japonesa, quer dizer, tudo pessoas leigas, mas que com a ajuda de Deus, com o confiar em Deus, a gente consegue, né? Então, como passar isso para as pessoas, né? Tamanha graça para as pessoas. É difícil, realmente difícil. Mas a própria atitude nossa é importante para com as graças recebidas, né? Eu lembro de um jorei, né, que eu estava muito, muito mal, né, e pedi jorei para o reverendo, né? E eu lembro até hoje o estado que eu entrei para receber jorei e o estado que eu saí, né? É como se eu tivesse escutado fogos de tamanha alegria, tamanha festa que foi ter melhorado, tirado um peso das costas. Enfim, foi uma coisa inesquecível. Eu tenho certeza que vocês todos têm um jorei que foi assim, né? Mas aí, às vezes, a gente fica querendo correr atrás dessa sensação de novo, né? Mas como o Meishu Sama fala que jorei é uma queima de mácula, aquele momento você já queimou. Então você não tem mais esse tipo de mácula, porque você já queimou, você já não tem mais esse tipo de... Então, nada mais justo do que não ter mais também essa sensação de limpeza, né? Porque você já limpou. Muitas vezes, agora, daqui para frente, vocês vão sentir algo muito mais sutil. Uma alegria assim, bem... Sabe aquela alegria, não de explodir, nada disso. E sim, aquela alegria de conversar com as pessoas. É típico quando termina o culto. Todo mundo fica muito feliz e cumprimenta e pergunta como está o outro. É verdadeiro aquilo, tudo isso. Mas é porque, de alguma forma, foi tocado o coração. A luz de Deus entrou no coração. Ela brilhou o coração, né? Então, essa segunda parte da necessidade de despertar a alma, despertar o coração, é o nosso segundo objetivo agora. Que a gente tem certeza da existência de Deus, agora todo mundo aqui tem. Agora é trabalhar para Ele, né? Porque senão fica na metade do caminho, né? Sabe quando a gente assiste aqueles seriados de plantão médico, aí vem uma pessoa baleada, uma pessoa que se acidentou, que está perdendo muito sangue, aí os médicos chegam e, desesperados, tentam estancar a sangria, tentam estabilizar a pressão. Tudo isso, a gente assiste aquilo, e aí quando termina, fala, conseguimos estabilizar, né? Não fala que conseguiu curar, fala assim, conseguimos estabilizar. Esse era o objetivo, estabilizar, né? Aí todo mundo, daqui para frente tipo só Deus, né, que vai saber se a pessoa vai, mas conseguimos estabilizar. Eu acho que quando a gente descobre, quando a gente consegue, de alguma forma, começar a entender a religião, começar a entender Deus, a sua saúde espiritual está estabilizada. Você vem de uma forma, muita gente vem desesperado, praticamente morrendo a alma, o espírito morrendo, alguma coisa estabiliza. Aí estabiliza, tudo bem, né? Mas não é ficar somente no estabilizado, porque isso não deixa de ser um certo tipo de coma, né? Você tem que acordar desse coma. E para acordar desse coma, precisa desse esforço, né? De tentar ser o ser humano da era do dia, né? Porque não é tentar encaixar a religião na sua vida, né? E sim você se encaixar na dedicação, nos planos de Deus. Essa é a diferença, né?
quando uma pessoa, até me perguntaram isso, eu conheço uma pessoa que não acredita em Deus, mas é uma boníssima pessoa maravilhosa, e aí, mas só que ela não acredita em Deus. Mas eu tenho certeza que uma pessoa assim, quando der um clique dessa certeza da presença divina, certeza da existência de Deus, ela já está bem à frente da gente, né? Porque o coração dele já é preparado. Quando o Meishu Sama recebeu a revelação, descobriu a maravilhosa existência de Deus, porque ele também não acreditava. E aí, quando ele descobriu e sentiu tudo, ele saiu na frente de todo mundo. Passou, né? Tudo diferentemente daquela pessoa que acredita tudo, mas coração desse tamanhozinho, né? Que não quer ajudar ninguém, que não quer, só quer saber da sua própria vida, de passar bem, né? Então, o grande perigo de, às vezes, querer aproveitar-se de Deus, né? Negociar com Deus, usar Deus, né? É justamente querendo apenas beneficiar a sua própria vida, né? Então, essa segunda etapa, né, é o que nós estamos agora, diante de nós, a decisão de vamos entrar nessa nova forma de vida, nova forma de pensar e de viver, né? É difícil porque a gente acostumou muito, durante a Era da Noite, a ver os próprios umbigos, né? Mas é diferente a visão que a gente tem da gente é aquela visão que a gente olha no espelho, né? Quando a gente olha no espelho, é a nossa visão. Você olha ali, é aquela sua visão. É aquele ângulo só, porque quando você vira de costas, você não consegue mais ver, né? Então, é aquilo que te desenha, você é aquilo. Mas quando tiram uma foto de você, quando você olha e fala, esse não sou eu, né? Estou muito gordo aqui, né? É uma visão que você não tem de você mesmo, né? De um outro ângulo, não sei. E quando gravam a voz de vocês? Fala, não, isso não sou eu, essa voz não é minha. Então, o que a gente escuta da gente não é o que os outros estão escutando, né? Então, a própria satisfação, não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou assim, estou bem. Mas de fora, olha e fala, não está muito bem, né? Então, fica não tanta certeza de si mesmo, e sim começar a questionar, começar a olhar de uma forma diferente, olhar numa forma baseada nos ensinamentos, né? Já uma forma diferente de encarar a gente mesmo, né? E quando perguntar a Meishu Sama, a gente tem certeza da resposta, né? Porque quando a gente vê tanta gente perguntar para Meishu Sama, eu estou assim, estou assado, é culpa de quem? É culpa de vocês mesmos, né? Jamais passa a mão na cabeça e fala, não, coitadinho de você. Não. É o que tem, é o que a gente plantou. Dá para mudar? Dá para mudar, né? Daqui para frente, tem todas as ferramentas, né? E essa própria vontade de querer buscar a felicidade, às vezes a felicidade está já do seu ladinho, né? E a gente procura sempre fogos de artifício, mas está bem pertinho. E aí Meishu Sama coloca uma coisa muito interessante, que é a arte, que é a sensibilidade à arte, porque sem essa sensibilidade você não vai perceber Deus. Deus está tão pertinho de você, está tão querendo falar com você, mas primeiro você precisa abrir um canal, o canal da sensibilidade. O canal esse que é a melhor forma, através da sensibilidade para a arte, né? Então, por isso que fala, quem entende flor, entende Deus. Quem sente flor, sente Deus, né? São ferramentas que Deus colocou nas nossas vidas justamente para aprimorar, né? Então, temos tudo, né? Meishu Sama colocou para a gente tudo para poder alcançar essa verdadeira felicidade, né? E eu tenho certeza que vocês já estão
né, com o pé na felicidade, né, sabendo de que há uma necessidade de tranquilidade para, devagarzinho, eliminando as máculas, pagando de pouco a pouco, né, um dia acaba, um dia. E é importante não fazer mais, né, o importante é não acrescentar mais dívida, né, porque é um dos primeiros mandamentos dos economistas primeiro, estanque a sua dívida, né, e depois pague as dívidas, até negociando, né, os juros. Então, mais ou menos, estamos todos no mesmo barco, né? E já chegando ao fim do ano, temos mais uma maravilhosa ferramenta, mais uma maravilhosa verdade, que é poder ajudar os nossos ancestrais com a oração, com a cerimônia, que agora está chegando no Dia dos Finados, e colocar bastante sentimento para esse mês de outubro, que a gente faz todo dia a oração em homenagem, já em preparativo ao Dia de Finados, e com isso colocar nesse dia, pelo menos dia de Finados, dia 2, unir, né, os três mundos, o divino, o espiritual e o material, né, com todas as pessoas direcionando a oração ao Supremo Deus. Tá bom? Obrigado pela presença de todos.